programas, juntamente com a minha colega Micaele Cardoso, e também temos a contribuição da professora doutora Camila Ferreira da Silva, que é professora adjunta pela UFAM, e também é vice-coordenadora do programa de pós-graduação em educação. Nossa motivação em participar do evento derivou principalmente da contribuição, né, que poderemos ter em relação ao conhecimento por meio da produção científica. Nosso artigo intitula-se assim, então, como a ciência no governo Bolsonaro, primeiras pistas de uma governança neoconservadora. E para situá-los aí no nosso estudo, a gente tem a cena política brasileira, como um cenário recente que tem sido marcado por grandes rupturas, né, no âmbito da hegemonia de diferentes partidos na presidência da República. Entre isso, temos os partidos de direita e esquerda, com orientações que se aproximam e se afastam dependendo da área. Temos, então, assim, um golpe contra a presidenta em 2016, um tom reformista aligerado no curto governo de Michel Temer, e em 2018, aí, a eleição do governo Bolsonaro, que se promoveu com um tom de uma nova política. E acabou que a gente acabou cedendo, então, um lugar aí para uma orientação autoritária, com tons religiosos, armamentistas e de combate aos direitos humanos. Sendo assim, nosso artigo insere-se nesse cenário empírico e elege como objetivo central analisar as ações, programas e discursos do governo Bolsonaro para o campo científico nos seus 2 primeiros anos de mandato. Como objetivo geral, a gente tem então aí analisar os primeiros anos do governo Bolsonaro, do ano de 2019 a 2021. Com metodologia, a gente se situa na sociologia política da educação e temos também aí como cunha a pesquisa exploratória de abordagem qualitativa em relação aos dados e análise. A gente também está calcado no mapeamento das ações do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, bem como das notícias de jornais online sobre as condutas assumidas pelo governo no âmbito do campo científico. Nossa primeira secção diz respeito aos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro, uma caracterização geral, a qual, segundo os autores, a eleição do Bolsonaro pegou muitos brasileiros de surpresa, uma vez que a gente sabe que desde da metade de 1990 a gente sempre tinha uma disputa relacionada já a 2 partidos consolidados, que no caso era o Partido dos Trabalhadores, o PT, e o Partido da Social Democracia Brasileira. Porém, entretanto, devido a todas as crises que a gente já vinha passando, né, especialmente em 2013, hoje a gente consegue ter uma análise melhor do campo fértil que a gente formou para a eleição que elegeu o Bolsonaro como presidente. Ao analisar os primeiros momentos do governo Bolsonaro, Cardoso Júnior aponta que, em comparação com os governos anteriores, a gente teve 3 dimensões que enfraqueceram. Nesse caso, seria então a república, a democracia e o desenvolvimento. A sistematização dele vai nos auxiliar a compreender melhor a transição de um governo para o outro, bem como os impactos na democracia brasileira. Como nota, a gente tem 1 para desempenho, 2 para desempenho 1 para desempenho ruim, 2 para desempenho médio e 3 para desempenho satisfatório. Quando a gente passa aqui, então, a analisar o desempenho dos governos, a gente tem aqui a última coluna do governo Bolsonaro, a qual corresponde 1 para todos os tópicos em relação às 3 dimensões, totalizando aí 33,3%, sendo, então, assim, o menor percentual comparado aos governos anteriores, tendo dessa forma um desempenho ruim em seu governo nesses 2 primeiros anos. Nossa segunda sessão diz respeito às primeiras pistas em relação aos programas e os discursos de Jair Bolsonaro de 2019 a 2021, né? No caso, a primeira frente diz respeito às informações coletadas no site do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, e a segunda diz respeito às notícias disponíveis no veículo de empresas online de alcance nacional. Fizemos o mapeamento dos dois e levamos em consideração o recorte temporal, e a gente se ocupou aí do levantamento, da organização e análise do corpo da pesquisa. Quando a gente passou então a analisar a primeira frente, a gente se situou no site do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a qual foi encontrado 4 programas que tinham objetivos, justificativas e problemas pautados aí na capacidade científica nacional, na política nuclear, política espacial, empreendedorismo e inovação de tecnologias aplicadas. Esses são os 4 programas, né? O primeiro diz respeito ao Brasil na fronteira do conhecimento, que tem como foco aí otimizar a capacidade científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação por país na dimensão dos desafios da realidade brasileira. E para justificar esse programa é colocado em pauta diversas desfasagens. A exemplo disso, a gente tem a insuficiência na capacidade científica nacional, e dentro disso a gente tem, então, como essa insuficiência, o capital humano, a infraestrutura e recursos financeiros, o que é um fato, né, de certa forma, mas quando a gente passa a analisar, então, o programa de forma mais profunda, a gente percebe que as ações previstas nesse programa não apresentam soluções duradouras para a resolução desses problemas.
O segundo programa de respeito à política nuclear, que tem como foco promover o desenvolvimento da tecnologia nuclear e suas aplicações para ampliar a capacidade da oferta de produtos e serviços para atender a demanda e os benefícios do uso pacífico de energia nuclear e das radiações ionizantes de forma segura e sustentável. O terceiro programa de respeito às tecnologias aplicadas, inovações e desenvolvimento sustentável, e tem aí como foco promover o empreendedorismo, inovação e tecnologias aplicadas, com aumento do impacto do desempenho público e exemplificando aí a contribuição para o desenvolvimento sustentável. A gente chama atenção aqui para para o segundo e terceiro programa, uma vez que a gente entra em contradição, pois a gente sabe que a tecnologia nuclear ela tem um forte impacto no meio ambiente. E também, em relação ao terceiro, a gente bota em pauta a conduta do presidente, uma vez que ele vai para conferências e assume de fato a sua postura com o meio ambiente de forma sustentável, porém, entretanto, na prática, acaba afrouxando leis em relação ao garimpo, à queimada, o desmatamento. Então, a gente já sabe que o seu governo tem essa característica contraditória. E por fim temos o último programa que diz respeito ao Programa Espacial Brasileiro, que tem por sua vez apresentar como objetivo o aumento da autonomia nacional no atendimento das demandas por produtos e serviços espaciais. A gente entende, a gente sabe que as ações são bastante pertinentes, porém elas parecem ainda estar muito longe da realidade do nosso país, uma vez que a gente está vendo, né, a desresponsabilização do Estado em relação a essas ações, uma vez aí que temos como exemplo o corte de bolsas e financiamentos para a ciência, tecnologia e inovação. O que também chama atenção nesses programas é o apelo ao empreendedorismo e sempre a menção à iniciativa privada, né? A gente percebe nesses programas que há sempre uma influência muito grande do setor privado e a busca por entrelaçar o setor público, né, com o setor privado, que acaba aí sendo de nível nacional, estadual e municipal. A segunda frente a gente tem em relação às notícias, né? A gente sabe que desde a campanha do governo Bolsonaro ele sempre usa as mídias como a sua principal ferramenta, tanto para ganhar apoiadores, quanto para expor a sua conduta, a sua opinião sobre alguma demanda, e o que acaba gerando aí diversas vezes, por meio das suas lives, tweets e tudo mais, grande repercussão, tanto de cunho polêmico, quanto de noticiário. E ao fazer o levantamento dessas notícias, a gente teve 3 grupos. O primeiro de respeito às diretrizes, né, o que desencadeou, a exemplo disso, o seu discurso sobre as universidades federais, juntamente com um ex-ministro da época, né? E passemos aqui então a analisar o primeiro grupo. Temos o setor privado no financiamento das pesquisas, o negacionismo, incluindo o combate à pandemia, a troca de dirigentes nas agências de pesquisa e o corte de verbas. O segundo grupo diz respeito, então, aos noticiários em relação ao ataque ao setor público. O corte de verba das instituições de ensino superior federais, o projeto Futuro-se, o corte de bolsas de pesquisas, o apagão no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, nomeação de diretores que não ficaram em primeiro lugar na consulta pública, apagão no CNPq. E em contrapartida disso, a gente também tem notícias sobre as reações, né? No caso, é o terceiro grupo, que tem aí o manifesto dos ex-ministros, né, da ciência contra o Bolsonaro, a marcha pela ciência virtual em 2020, e o manifesto das entidades científicas em todas as áreas do conhecimento, e por fim, o manifesto presencial contra o governo em 2021. Essas notícias mostram claramente a postura autoritária, né, conservadora que ele assume, trazendo aí risco não só para as ciências e para as universidades federais, mas principalmente para todos os campos sociais na atual conjuntura. Dessa forma, a gente conclui que os programas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação apresentam, em sua maioria, problemáticas ligadas à insuficiência, né, recursos humanos, né, e ambiente propício ao empreendedorismo, que abre, né, esse ambiente propício. E todos os programas apresentam, de alguma forma, as demandas científicas e tecnológicas que os representantes desse ministério julgam-se pertinentes. Tais demandas ganharam maior clareza quando passamos a analisar as notícias que mapeamos sobre o discurso do Bolsonaro sobre a ciência, e evidenciou-se então assim dessa forma os porquês dos direcionamentos contraditórios dos programas no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia. Constatamos dessa forma então os seguintes traços que ligam o Ministério ao discurso oficial de Bolsonaro. Neste caso, temos aí o negacionismo, priorização das ciências exatas, contradições dos diferentes programas voltados para o meio ambiente, a privatização e a desresponsabilização do Estado
e o corte de verbas para instituições federais de ensino e pesquisa. Bom, dessa forma a gente conclui. Obrigada a todos e todas.